Vamos orar. Se você puder inclinar a sua cabeça, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai, por esse momento, obrigado pela essa oportunidade, obrigado por mais um dia, obrigado pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, como foi o caso da nossa diaconisa Marli e do seu esposo Dimas e a sua família. Obrigado pelo testemunho da tua adoradora, obrigado pelo testemunho, Senhor, da Jamaica e de muitos outros. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus, nos guarda, nos protege e abençoa todos que estão nessa live, Senhor, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Amém. Presta atenção, amanhã às 18 horas até às 6 horas de sábado nós vamos estar aqui em oração. E aqui a gente vem para orar, né? Chega aqui, desliga e fica 12 horas em oração. A torre é feita aqui dentro. Se você quiser trazer o teu travesseiro, você fica aqui na hora que quiser descansar. Também, se quiser ficar 1 hora, 2 horas, venha. Quiser chegar meia-noite, sair 1 hora da manhã, não tem problema nenhum. Mas das 18 horas de sexta-feira até 6 horas de sábado vai estar aberta a igreja. Tá bem? Amados queridos, presta atenção. Eu dei um tema, como muitos falam aqui, né, para essa mensagem. E o tema dessa mensagem é: a fé é a grande chave que abre a porta do sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Vocês entenderam? É a fé. Tudo é a fé. Não adianta, como muito usa aí, um pé de arruda. Às vezes quer tomar um banho de sal grosso, você não vai adiantar nada. Amoníaco. Não é verdade? Vou colocar aqui na frente da minha casa aquela espada de não sei o que lá, esqueci o nome. Isso não adianta, querido. É a nossa fé. Mas a nossa fé, ela tem que estar centrada em algo. A nossa fé tem que estar centrada em alguma coisa. E a nossa fé, ela está centrada no Deus que fez o céu, que fez a terra, que fez você, que fez essa menina linda, maravilhosa, com esse biquinho vermelhinho aí, em nome de Jesus. Então foi Deus. Então a nossa fé tem que estar nele. Ele é que sabe todas as coisas, porque ele não morre, ele é eterno. Então a gente tem que acreditar, nós temos que confiar nele. Sexta-feira, meu pai lá desfalecendo, eu digo, me dei 30 minutos, quando eu toquei no meu papai, eu digo, entrou aqui uma B12 nele aqui. 3 homens pegaram, colocaram dentro do carro, né? Vamos lá. Mesma coisa para o Gelcione. Foi a fé, Gelcione. E eu estava até ali conversando com o Manuel, disse, o Gelcione, no dia de hoje, quinta-feira, que o Flamengo está jogando, ele nem aparecia aqui, porque a fé dele estava centrada no Flamengo. E nós vamos criticar isso? Não, entenda. Mas hoje a fé dele está centrada em Deus. O Flamengo pode estar jogando, não importa se ganhou ou perdeu, vai ter oportunidade que vai ter outros horários que não vai ser no horário do culto, ele vai assistir, como eu também, como um bom flamenguista que nós somos, como palmeirense, etc. Então a gente tem que entender e compreender, porque Deus, ele deu livre-arbítrio, querido. E quando eu olho para essa passagem aqui, eu vejo a fé é a grande chave. Então tem uma chave que abre a porta do sobrenatural de Deus na tua vida. É você que ativa essa fé dentro de você. Não é Deus que vai ativar. Não é. Ele te fez, ele te deu um livre-arbítrio e você decide o que você quer. Ele tinha essa escolha dele, eu tinha a minha escolha também. Hoje nós estamos caminhando numa única fé e numa escolha que nós fizemos, que é a mais acertada hoje. E as outras coisas a gente vai aproveitando na vida, porque nós estamos nessa terra.
É como a nossa pastora que só vive na ponte aérea, lá vai ela. O Lula aprendeu até com ela. Lá vai ela, lá vai a Suelane, lá vai a Suelane. E é bom, querido, isso. É bom, tá? Como, né? Teu esposo vive dentro de um caminhão, conhece o Brasil todo, trabalhando. Então nós temos que ativar a fé. Mas quando a gente olha para Marcos capítulo 5, verso 36, que está aí na Bíblia, mas eu quero que você deixe a Bíblia aberta. Eu não vou ficar só nesse tema, eu quero explorar o capítulo 5. Aí diz: não temas. O que ele está dizendo para você? Para você que é cristão, ele fala isso. Não tema. Ele está dizendo, ele está falando do temor de Deus. Agora para o mundo ele diz: não tenha medo. Esse é o diferencial. Aí ele diz: creia ou crê somente. Aqui está o somente de Deus. E você hoje vai sair com somente. É o somente de Deus que nós precisamos. E esse somente de Deus no original hebraico, sabe o que é que ele significa? Sabe o que foi que Jesus falou para Jairo? Ele falou para Jairo o seguinte: não tenha medo. Por que ele falou isso? E eu quero explicar para vocês. O Jairo que nós estamos falando aqui, ele não era pastor. O Jairo, ele não era assim uma pessoa da sinagoga que tinha um cargo pastoral, uma autoridade espiritual. Não! Jairo aqui, ele era o chefe da sinagoga judaica. Ele era um funcionário dessa sinagoga. Nós temos que entender isso, né? Ele não tinha cargo de liderança no cristianismo que surgiu após Jesus. Ele era um administrador da sinagoga. Ele preparava o culto, ele trabalhava para Deus, ele cuidava da administração, ele supervisionava a escola que existia lá dentro, preparando os sacerdotes, preparando todo mundo. Ele cuidava dos rolos das escrituras, ele que limpava, era ele que guardava. Essa era a função de Jairo dentro da sinagoga. Mas era uma alta autoridade, porque quem que não queria? Recebia bem por isso. Então Jairo era isso. Jairo, ele cuidava das ofertas, dos dízimos do dia. Ele controlava tudo isso. Esse é o nosso Jairo. Então, quando Jesus fala para ele: não tema, estava dizendo para ele: não tenha medo, porque ele não entendia. Aí ele diz mesmo assim: creia somente. O somente para o Jairo. Só que o somente para o Jairo, ele estava falando assim: creia no original, em mim. Porque quando você vai falar com uma pessoa que não entende as escrituras, você tem que fazer isso. Creia em Jesus. Tu entendeu a diferença? Agora, quando nós estamos falando aqui para a Assembleia, quando nós estamos falando aquele que são cristãos, que são do cristianismo, nós estamos dizendo: não temas. Está entendendo? É o temor de Deus. Creia somente, creia nele, acredite nele, confie nele, que ele vai realizar tudo em nome de Jesus. Jairo foi até Jesus, que já conhecia Jesus há muito tempo, por causa da filha dele estava morrendo. Senão ele não iria, porque ele também não acreditava, ele não cria, ele acreditava em Deus só. Como judeu, ele era um judeu ortodoxo. E o que é o judeu ortodoxo? Aquele que só acredita em Deus. Já os judeus messiânicos acreditam no Messias, acreditam em Jesus. É por isso que Jerusalém, Israel, eles são divididos. Tem os ortodoxos e tem os messiânicos. Hoje ainda existe isso. Lá batendo a testa, lá naquele muro. E uns falam lá, né? Porque a Palestina está ali próximo. Então, queridos e amados, presta atenção. Olha o que acontece aqui, vamos lá. No capítulo 5, verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem,
Espera ainda, Jesus voltou de barco da outra margem? Aí você, no 21, mas voltando aonde, apóstolo? A resposta está no capítulo 5. Sabe aonde? No versículo de número 1. Eles atravessaram o mar e voltaram para a região dos Gadarenos. Jesus, ele foi libertar o gadareno, um homem que estava endemoniado. Então ele estava vindo de lá, de Gadara. Ele estava vindo de lá. Ele estava vindo de lá. Esse homem, a Bíblia diz, no versículo de número 2, quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio do sepulcro ao seu encontro. Esse homem, ele vivia no sepulcro, e Jesus foi lá para libertar esse homem que estava possesso por um demônio, mas era poderoso, porque não tinha corrente que segurava ele. Ele vivia no sepulcro, comendo as pessoas mortas, se fartando com isso, porque ele estava com o demônio. Jesus foi libertar esse homem, e continua aqui, por muitas vezes ele havia sido, no versículo 4, acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedra entre os sepulcros nas colinas. Então Jesus foi lá. Então no versículo 21 começa a mostrar não só o poder de Jesus para libertar, mas também o poder de Jesus para fazer milagre, para fazer cura. Então quando chega no versículo 21, Jesus, ele retorna, e no versículo de número 22 diz: então chegou ali um dos dirigente da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou, insistentemente. Ele implorou, ele começou a insistir com o mestre: minha filha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Ele pediu um milagre, ele pediu a cura da filha dela. Ele queria que aquela menina de 12 anos fosse curada ali, tivesse uma oportunidade de Jesus, uma oportunidade na vida, aliás. Jesus foi com ele. Amém? Versículo de número 24, em 25, 24. Vá para o verso de número 35. Aí mesmo. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e o dirigente da sinagoga: tua filha morreu. Disseram ele: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Amém, querido? Não somente creia. Agora você pergunta o que o Senhor Jesus falou para Jairo naquele momento foi determinante. Você sabia disso? Foi determinante para que ele tivesse uma grande experiência em sua vida. Muitas vezes nós passamos por muita dificuldade. A Adriana deu um testemunho aqui que a irmã dela, através de um telefonema: passa aqui, vem aqui na minha casa. E quando chegaram lá, o que a gente sempre tem orientado: não precisa incomodar, nesse caso, o pastor, os pastores, a pastora.
mas coloca a tua fé em ação. Eles chegaram naquele local, viram que estava ali, claro, ela não relatou tudo, mas sentiram uma presença muito forte do inimigo naquele local, aonde o casal não conseguia detectar, não conseguia de forma nenhuma, não sabia como sair, mas ele disse: olha, nós vamos orar. Ela até me relatou, pegar a água também, não foi? Pegar a água, que é o símbolo do Espírito Santo. Você tem que chamar o Espírito Santo naquele momento. E quando eles começaram a orar, quando começaram a ungir, como começaram a profetizar naquele local, não tem, querido, inimigo nenhum que fique no ambiente aonde chega a luz, porque as trevas têm que bater em retirada, as trevas têm que sair. O somente de Deus entrou naquele local, a presença de Deus entrou naquele local. Uma criança que não conseguia dormir passou a dormir. Uma criança que agora está tranquila, porque o inimigo ataca mesmo as crianças, porque não sabe se defender. E quando um pai e uma mãe ainda são novos na fé, tem uma certa ainda, não tem uma experiência como se defender, é como uma coisa, quando a gente tem fome, vai na geladeira, pega uma comida e sacia a nossa fome. É diferente. A nossa fé, ela é saciada através da leitura da palavra. A nossa fé é saciada através dos cultos. A nossa fé, ela é saciada quando você está meditando na palavra. A nossa fé é quando nós estamos buscando o Senhor. E aí, foi o que eu falei domingo, a nossa imunidade, ela vai crescendo, ela vai enchendo, vai transbordando, como ali Eliseu, que pegou ali as botijas, as panelas, e ali no ato profetizando, começou a encher, e foi enchendo, foi derramando, e o azeite se multiplicava. É a mesma coisa. Quanto mais você ora, quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você jejua, mais o Senhor vem para perto de ti, mais Ele se agrada, porque você está falando dEle, você não está falando do mundo. Não tem problema quem não quer Ele, que está ali do lado. Das duas, uma: ou Ele vai trazer ou Ele vai tirar. Isso aí sim, porque não dá, o óleo não se mistura com a água, a luz não se mistura com as trevas. Jairo entendeu e compreendeu que o Messias estava chegando ali naquela praia, e ele correu. A Bíblia diz que ele se prostrou nos pés dele, ele se humilhou. Muitos de nós temos que se humilhar para Deus mesmo, não é para o homem, é para Deus. Pedir perdão a Ele: errei, Pai, me perdoe, quero seguir uma nova caminhada, vamos começar tudo de novo. E o ego tem que sair, querido. Nessa passagem eu consigo enxergar que Jesus somente queria uma coisa de Jairo: que ele cresça. Era a única coisa. Somente Jesus queria isso, que Jairo tivesse fé, que ele acreditasse. E Jairo acreditou. A oposição se levantou. A Bíblia diz que quando eles iam caminhando para a casa de Jairo, lá vem uma multidão. Ei, Jairo, deixa o mestre ir, a tua filha morreu, não tem mais jeito. Naquela época, querido, era difícil ter os milagres. Naquela época a terra estava cheia do pecado, dominava. Então os milagres não aconteciam. Mas chega naquela época um homem chamado Nazareno, o Galileu, e começa o coxo a andar. Uma mulher com 12 anos, com fluxo de sangue, é curada. E aquela mulher já tinha buscado todos os recursos. Como a Jamaica falou aqui,
pega o barrinho ali, cospe, passa no olho, vai lá no tanque de Siloé, lava o rosto, e o cara começa a enxergar. Lá no tanque estava um homem, 38 anos naquela situação, não conseguia andar, paralítico, e a Bíblia diz que tinha milhares de doentes ali, mas um homem de 38 anos, ele foi curado. Lázaro ressuscitou, a menina, filha de Jairo, ressuscitou. Mas sempre vai ter pessoas que vão se levantar, que vão ser oposição para querer te parar, para querer dizer: não adianta, não adianta, isso aí não é para você. Às vezes você está tentando uma faculdade, sai dessa, para com isso, desiste, não é para você não, tu não tem nem condições. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa disse: o meu filho, eu não vivo mais com o pai dele, mas o pai dele pagou a faculdade e ele está faltando, esse ano ele se forma em medicina. A gente não pode desistir, a gente tem que olhar, como diz o Salmo 121, elevo meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro foi o mesmo socorro que foi o socorro para Jairo. Foi o mesmo Jesus, o mesmo Deus, o mesmo Deus. Jairo, sabe, querido, ele teve medo. Eu sei que ele teve medo, mas ele confiou na palavra que foi liberada, e nós temos que confiar na palavra que foi liberada. Dona Marli dá um testemunho aqui maravilhoso, que ela diz: passados 6 semanas, mas quando foi na última semana, ela usou a palavra profética que nós estamos profetizando. Ela disse: nenhum mal vai chegar na minha casa, praga nenhuma vai chegar na minha casa. Ela usou isso aqui, porque Deus, Ele vai dar ordem ao anjo dele para nos proteger de todo mal, de tudo isso, porque ela anda no caminho de Deus. Foi assim mesmo que ela usou essa fé na vida do Gelcione, porque só eu sei que eu acompanhava, não se controlava a pressão arterial, era assim, sobe e desce, não se controlava a glicose, não se controlava nada. Mas Deus foi trabalhando, e nós vivemos pela fé, querido. Não temas, o Senhor está falando. Não é o temor de Deus, mas está dizendo: não tenha medo. Mas nós temos medo porque o medo é natural, nós somos os seres humanos. O Senhor nos conhece, foi Ele que nos fez. Ele sabe que aqui corre sentimento, aqui corre sangue aqui dentro. Ele sabe que vai ter momento que nós vamos ter medo, que isso é natural do ser humano, isso é normal, querido. Mas o medo, ele faz parte do DNA nosso, da nossa natureza. Mas o medo não pode ser maior do que a nossa fé. Não pode. Por isso que eu falei, a fé é a grande chave que abre o quê? A porta do sobrenatural de Deus na nossa vida. Tudo se resume em fé. Se você não tiver fé, você está no local errado. Foi a fé no autor e consumador da nossa vida que nós chegamos até aqui. É pela fé que o meu pai de 83 anos, é minha mãe, que já vários profetas chegavam e falavam: passa de semana não, estão mais de 10 anos, e muitos já até morreram primeiro de que ele. É pela fé. E se a gente não tiver fé, o que nós estamos fazendo nessa terra? É a fé que nos move, é a fé que nos move, é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, porque só Ele, só o Senhor, o
o autor e consumador da nossa vida. Nós temos que querer acreditar. E aquele homem, que eu dei a característica dele aqui, Jairo, ele acreditou. E tem muita gente que não confessa Jesus, mas tem uma fé que é incrível. Eu creio, eu acredito. Eu tenho recebido no meu telefone várias pessoas, não só daqui, mas de todos os cantos, agradecendo a palavra de vida. Eu não vou conseguir atingir nem os municípios do estado do Acre, mas pelo menos a voz está indo. Eu não vou conseguir nem atingir todo o território nacional, mas a voz está indo. Eu não vou conseguir chegar nunca, talvez nos Estados Unidos, mas a voz está indo. Lá na África, lá no Congo, que a gente recebe até alguma coisa de lá, não sei nem onde é que existe. Sabia nem que existia no mato, pensei que era aquele gorila, mas não, tem um país. Então é a fé, querido. Seja em nome de Jesus essa pessoa para ativar a fé dos outros em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja. A palavra diz que quando Pedro andou sobre as águas, ele sentiu o quê? A palavra diz: medo. E o que foi que aconteceu quando ele sentiu medo? Ele começou a afundar. Porque o medo foi substituído, sabe o quê? O medo pelo temor. Quando você tem temor à palavra e você mantém firme, você não afunda. Pode vir as tempestades, pode vir os levantes, pode vir as doenças, mas você se mantém firme ali, e no nome de Jesus você vai ser vitorioso. Você vai ser vitoriosa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque pode querer, pode tentar se levantar, mas não vai conseguir derrubar você no nome de Jesus. Nós somos como o Monte Sião. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Nós temos que permanecer para sempre, querido. Nós temos que permanecer para sempre. Ele sentiu medo. Há momentos que não podemos sentir medo. O medo ou qualquer outro sentimento não pode entrar na nossa vida. Deus está trabalhando tanto na minha vida lá com relação ao meu pai, que quando eu vejo que ele está passando alguma coisa, eu fico tranquilo. Eu estou tendo uma maturidade, que eu sei que Deus está trabalhando através do meu pai, porque eu sei que eu vou passar por muitas coisas ainda nessa vida, e eu vou saber como é que entra e como é que eu saio. Eu sei, e aquela paz que a gente passa para Ele é que resgata aquela pessoa que já está indo para o fundo do poço, a tranquilidade, a paz que nós passamos para Ele, que só Deus tem isso, em nome de Jesus. Nós não podemos deixar de forma nenhuma entrar o medo. Olha o que diz no verso de número 39 aí, para a gente encerrando. Então entrou e ele disse, porque todo esse alvoroço e lamento, quando ele chegou lá na casa de Jairo, era um alvoroço, estava lá chorando, aquele planteando aquela coisa toda lá, né? Aí ele diz, a criança não está morta, mas dorme. Sabe o que foi que aconteceu? Mas todos começaram a rir de Jesus. Vai ter momento da vida de vocês que vão chamar vocês de religioso, de um crente, vão rir de vocês, mas tem uma coisa: mantenha firme a fé que vocês têm nesse Deus maravilhoso. Mantenha firme, deixa rir maior que está em nós do que está no mundo, querido. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou ela pela mão e lhe disse, Talita come, que significa menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente
Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso deixou o quê? Espantado, atônico, porque foi assim uma coisa imediata, foi uma ressurreição imediata, foi um milagre imediato. Deus nessa noite, em nome de Jesus, vai usar esses vasos que estão aqui, e esses vasos que estão ao vivo conosco agora, em nome de Jesus, para, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, arrancar do cativeiro de Satanás aqueles que estão acorrentados e aprisionados, e levar, em nome de Jesus, para a presença do Todo-Poderoso. É você que está aqui assistindo a gente, é você que está aqui no tabernáculo, é você que está aqui no templo. Ele vai usar você, é você que ele vai usar. Ele não vai usar o anjo, ele não vai usar nenhum tipo de animal, é você. Quando você abrir a tua boca, Jesus vai falar através dela, e o milagre vai acontecer, a cura vai acontecer, pessoas vão reviver, querido, vão reviver pelo poder da fé. As pessoas ficaram atônicas, as pessoas ficaram espantadas, porque a menina estava morta, a menina tinha sido declarada morta. Quando Jairo foi lá na praia, ela estava viva, mas no caminho a menina faleceu. Sabe, amado, sabe, querido, nós precisamos do somente de Deus na nossa vida. E o somente de Deus na nossa vida é acreditar que Ele vive eternamente dentro de nós. Pode se levantar quem quiser, mas acredite que o Senhor ainda cura hoje. O Senhor ainda faz milagre hoje. Nessa terra existe o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele representa o Espírito do Deus Altíssimo nessa terra, o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, que está no trono, lá ao lado do Pai, aqui nessa terra. São os três aqui trabalhando aqui nessa terra, na tua vida e na minha vida, e Ele está dentro de nós, e Ele quer usar cada um de vocês, mas para poder usar cada um de vocês, Ele precisa ter a permissão de cada um de vocês, no nome de Jesus. Eu participo lá do grupo da Célula Livre para Adorar, né, do pastor Jacques, pastora Suelane, dos meninos. E hoje eu estava ouvindo o áudio da irmã Sinoé. Eu digo, olha a discípula aí, pregando, adorando, cantando e levando a palavra. É isso aí. Não fique só ali não, irmã Sinoé. Compartilhe aquilo ali vai chegar em pessoas que a senhora nem vai ficar sabendo, mas aquela palavra que a senhora pode dizer, não, mas essa palavra ela não está nem organizada, não se preocupe com isso, ela vai ter um efeito, aquela palavra vai fazer um efeito na vida de pessoas. Eu escutei, veio na minha vida, eu recebi muitos que a senhora estava pregando ali, cantando, tem um áudio lá que é mais de 10 minutos ali. Então continue, não pare de jeito nenhum, vai fazendo áudio, vai mandando. A gente começa assim, querido. Quando eu comecei, eu nunca pensei que ia chegar no nível que chegou hoje. Eu não posso mais parar, porque se eu não mandar um dia, já vem as reclamações. Então é assim. Nós não vamos alcançar, nós não vamos conseguir mudar esse mundo, mas pelo menos nós vamos melhorar um pouco. Continue, faça. Se não souber ali naquele momento, comece como eu comecei, sabe o que? Lendo os versículos bíblicos. Eu pegava um lá, achava bonito e mandava. Aí depois Deus foi me inspirando. Aí eu deixei o Espírito Santo, e aí vem aquelas palavras. Faça isso. Deus precisa de nós, Deus precisa de você, em nome de Jesus, para mudar esse mundo que está aí corrupto, cheio a sociedade maltratando. Deus precisa. Esse homem era uma alta autoridade,
mas ele viu que não ia conseguir resolver, porque ele tinha muito dinheiro. Ele levou médico, levou tudo isso. A gente pode imaginar, a Bíblia não fala isso, mas não resolveu o problema da filha. Ela chegou a morrer. Mas o autor e consumador, quando ele procurou a pessoa certa, ele foi na pessoa certa, deu vida para essa jovem, que não tem o nome dela, a menina, filha de Jairo. O Senhor hoje, Ele quer fazer morada na tua casa. Então deixe, porque a fé é a grande chave que abre a porta do sobrenatural na nossas vidas, no nome de Jesus. Você tem uma chave, que essa chave tem duas letras, que se chama fé. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É essa fé que nos move, é essa fé que nos fez vir na terça-feira para cá dar uma aula, é essa fé que faz alguns daqui saírem lá da Vila Acre, indo e voltando mais de 30 quilômetros. Foi essa fé que fez um dia eu passar um ano, todas as quinta-feiras, sair 4 horas de Rio Branco e chegar aqui meia-noite para a Acrelândia, porque Deus tinha me mandado congregar lá. Quinta-feira e domingo eu rodei nesse carro 400, eu rodava por semana, da quinta indo e voltando, e no domingo indo e voltando, dava 400 quilômetros. E no final eu passei um ano, com mais do que eu rodei aqui, o carro estava com 100 mil rodado, um carro novo. E no final Deus disse, mas assim, Deus tem essas coisas, vai lá na concessionária, que eu vou dar as condições para você comprar um carro novo. E aí nós compramos um carro novo e entregamos o outro, porque quando terminou a obra lá, depois de um ano, o carro estava com 100 mil rodados. Deus faz dessas coisas. Mas eu tinha fé, e eu ia para lá com fé, levava a minha família no domingo, chegava aqui meio-dia, no outro dia eu estava no trabalho 7 horas da manhã, porque senão era cortado o meu ponto. Isso é fé, porque eu acredito nele, e ele tem feito todas essas coisas, ele tem que ter fé. Não se preocupe, porque tudo que você está fazendo, você que chegou aqui, você que está aqui, você que está ao vivo conosco, mantenha a tua fé em ação no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se importe, que o Senhor vai cumprir a palavra dele na tua vida, como ele cumpriu a palavra dele na vida na vida de Jairo, e na vida de muitas pessoas, e na vida daqueles apóstolos. E eu creio que eles estão guardados para o dia da grande vinda do Senhor, onde ele vai ter aquele grande julgamento, e nós vamos morar com ele no nome de Jesus. Como ter esperança, querido, em tempo difícil como hoje? É pela fé. É pela fé, só isso, em nome de Jesus. Amém? Eu estava falei até rapidamente com a minha esposa, eu vou levar hoje uma palavra mais tranquila, assim, né? Vou deixar para os outros que gostam de ter aquela pegada tudinho. E hoje eu sei que é o encerramento, foram 7 semanas, eu sei que vocês foram ministrados, pessoas foram ministradas aqui no nome de Jesus, dentro dessa palavra. E se vocês forem lá no YouTube, vocês vão dar uma olhada que cada um pregou de uma forma diferente, né? Eu não me recordo como é que foi, a não ser a última que foi o Tony. Hoje eu vi até a mensagem dele, dei uma olhada na mensagem dele, muito boa a mensagem. Foi o último, foi o Tony? Foi o Tony, missionário Tony, em nome de Jesus. Sabe, amado, sabe, querido, vocês estão preparados para pegar a palavra de Deus. Então busque cada dia mais, porque é vocês que vão ser, que são o celeiro dessa igreja, o celeiro da igreja apostólica, que é o oráculo de Deus. Quando eu vinha subindo aqui, eu estava, porque aqui está no YouTube, né? Eu estou vendo aqui o Tiago, várias pessoas aqui, né? O pessoal lá de Mutum, Paraná. Aí tem um status, e eu vi aonde nós começamos. Há 12 anos atrás, lá em Acrelândia, que eu acabei de falar. Hoje já tem um templo da igreja lá, né? Quer dizer, a sementinha que nós semeamos, ela já começou a dar fruto. E quando eu olhei, é um templo, dá uns 2 desses aqui, é próprio,
Nós começamos lá alugado, nós fechamos uma casa noturna que era a única de lá, pagava 3 mil naquela época, a igreja pagava, e hoje eles estão aí com a igreja imensa, estão em construção. E quando eu olhei, eles fizeram uma foto assim, e eu vi assim muita gente naquela igreja fazendo passo de fé às quarta-feiras. Aí a gente olha e diz mesmo assim, ali teve um pouquinho de nós, ali meu e da minha esposa ali dentro. Nós deixamos um legado, uma história que até hoje eles falam quando a gente vai em Acrelândia que vê a gente. Então deixa um legado positivo em nome de Jesus. Da mesma forma que o Elivan e a esposa foram lá na irmã, e graças a Deus, Deus operou. Da mesma forma que Deus usou a Jamaica, e ela hoje está evangelizando pelo WhatsApp, da mesma forma que a dona Marli usou isso e também tem a forma dela de conquistar toda a família, pastor Jacques está ali, através da célula, que seja todos nós, em nome de Jesus, que a gente procure fazer a diferença por onde nós passarmos, que a gente seja um canal de bênção para o Senhor, no nome de Jesus. Amém, amado? Amém? A fé é a grande chave que abre a porta do sobrenatural de Deus na minha e na tua vida, no nome de Jesus. Fique de pé no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vamos já para casa. Sei que Deus vai entregar ao nosso pastor também outro tema maravilhoso, em nome de Jesus. Mas agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero encerrar em nome de Jesus, da mesma forma, que nós começamos lá no primeiro dia, as pessoas sempre fazendo ato profético aqui, em nome de Jesus. E eu quero, isso não é uma coisa minha. Até a Adriana disse: vai fazer o ato profético? Eu digo: acho que eu vou. E eu não sabia, porque eu deixo o Espírito Santo. E eu sei que todos nós, a gente tem mais medo de que temor. Temor é uma coisa, temor é ter reverência a Deus. Temor é você respeitar o Senhor, né? E medo não. Medo é uma coisa que a gente, em nome de Jesus, a gente tem que tirar da nossa vida. Eu quero chamar aqui na frente, e se o evangelista podia até me ajudar tirando isso aqui, ó. Eu quero chamar aquelas pessoas que dizem assim: eu tenho medo do escuro, eu tenho medo de andar só. Se for para passar em frente ao cemitério alta hora da noite, nem me chama, que eu não passo. Não tem gente que é assim? Eu só estou dando uma característica. Quem tem medo, vem aqui na frente, por favor, em nome de Jesus. Quem tem medo, tá? Eu digo que eu tenho medo do escuro, eu não consigo ficar sozinho dentro de uma casa, que eu tenho medo. Então vem aqui na frente em nome de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque o medo, ele trava a nossa vida. Quando Jesus assim, ele fala assim, mesmo assim, não temas, ele está dizendo mesmo assim, não tenha medo. Amém? Eu consegui me libertar do medo, sabe quando? Primeiro eu quis, e segundo, coloca a cadeira aqui para ela, e segundo, quando eu fui no encontro com Deus. Até lá dentro do encontro com Deus, que foi feito numa chácara, o meu primeiro encontro, eu só participei de um também, eu fiquei com medo à noite, eu tinha medo daquele local, e estava assim de gente, e aí eu procurava estar no meio das pessoas, para sentir sem esse medo. E teve uma ministração, pastor Jacques, que foi cura interior, né? A cura interior, fui ministrado, aí o medo saiu. O medo saiu. Deus precisou tirar aquilo, trabalhar na minha vida, você que está ao vivo com a gente também, porque senão não chegaria onde hoje eu cheguei, porque o medo ia me travar. Pode chegar mais para cá. O medo ia me parar, então eu tinha medo. Hoje eu não tenho mais medo de nada.
É tanto que eu entro, meu Deus, passar perto do hospital e dizer que tinha uma pessoa na UTI, eu digo, UTI eu não entro, eu tinha medo. É incrível, mas hoje não. Eu vou lá, faço questão de entrar. Aí pessoas com fratura exposta, eu vou lá, eu coloco a mão, mas eu tinha medo. Hoje eu não tenho mais medo. Amém, querido? Então você que tem medo, nós temos aqui 6 mulheres que ainda tem medo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pega um copo com água aqui, em nome de Jesus. Pega um copo com água. Fica aqui perto, pega aqui para a dona Francisca e fica perto, tá? Falta 2 minutos para 9 horas, mas vamos já terminar, tá? Então, as pessoas que têm medo, pode ficar aí a senhora que ela vai levar água para a senhora, tá? As pessoas que têm medo, fica aqui perto, as 6, perto dela, fica perto, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, já queria que o senhor descesse e o senhor ficasse ali e o evangelista aqui desse lado. Pode se aproximar dela, eu quero que você fique junto. Seu dia, o medo vai sair todo de uma vez agora. Cadê a outra? Fica perto. Isso. Em nome de Jesus. Segura o copo com uma e coloca a mão na outra. Nela. Cada um coloca a mão. Isso, assim. Coloca isso. Não, isso. Tu vai colocar a mão nela. Vem. Isso. Não, tu vai colocar a mão aqui nela. Vai. Isso. Assim. Encosta nela, encosta, em nome de nosso Senhor Jesus. Levanta as mãos para cá. O que foi que Jairo falou? Vocês se lembram? Eu li aqui. Jairo falou para quê? Para Jesus? O que foi que ele disse? Ele disse mesmo assim, olha só. Já vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou. E a Bíblia diz que ele ficou o quê? Insistindo. Ele ficou insistindo, não foi? Diz que a filha dele estava o quê? Morta. Aí ele pede para que Jesus vá lá e faça o quê? Impõe as mãos. Então vamos impor as mãos sobre elas agora. Vamos. E o mal vai sair em nome de Jesus. Se vocês quiserem sentar, vocês são corajosos, não tem medo. Fecha os olhos. Vamos levantar as mãos para ela aqui. Em nome de Jesus. Pode começar o louvor aí. Em nome de Jesus. Vai vir na mente de vocês agora. E eu sei que vocês vieram para cá, vocês já vieram. E vocês sabem que tem um medo. Mas esse medo vai sair agora, porque Jairo diz mesmo assim: Senhor, vai lá na minha casa e põe a mão. Porque ele acreditava, evangelista e pastor, que quando colocasse a mão, o medo ia sair. A cura da filha dele, a menina estava doente, e em nome de Jesus nós levantamos a nossa mão agora e damos uma ordem. Da mesma forma que Jesus atravessou aquele lago e foi lá em Gadara. E aquele homem, o gadareno, que estava com um espírito imundo e fazendo tudo aquilo que ninguém conseguia segurar ele, e Jesus libertou. Jesus diz mesmo assim para vocês, mulheres, agora: não temam, crê somente. Medo, eu não sei qual é, mas coloque agora na mente de vocês o nome, não precisa falar. Jesus está lendo a mente de vocês. Medo, eu te dou uma ordem. Em nome de Jesus, bate retirada agora. Pega a tua tralha, pega o teu adereço, aonde tu se alojou, na vida dessas 6 mulheres. Bate agora, e eu estou te dando uma ordem, medo. Pega a tua tralha, pega o teu adereço e sai da vida
dessas mulheres agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai saindo em nome de Jesus. E eu ainda te dou uma ordem: com essa tralha toda, vai para o inferno, de onde você jamais deveria ter saído, e nunca mais perturbe a vida dessas mulheres, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, vá para o inferno com toda a tua tralha, com todo o teu adereço. Leva tudo, não deixa nada na vida. E nunca mais perturbe a vida dessas mulheres. Não temas, assim diz o Senhor nessa noite para você. Creia em mim, assim fala Jesus. Somente. Era a mão de Deus, era a mão de Deus. Vai recebendo, vai recebendo. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo um renovo, vai recebendo um renovo, vai recebendo um renovo, vai recebendo um renovo, vai recebendo o renovo do Senhor, vai recebendo o renovo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo o renovo, vai recebendo. Nunca mais, nunca mais, nunca mais o medo vai te perturbar, nunca mais você vai dar testemunho, você vai passar por situação, mas você não vai ter mais medo, porque você é uma mulher, você é valorosa, você foi escolhida pelo Senhor, você foi separada em nome de Jesus para enfrentar essas adversidades que virão sobre a tua